Hoje, dia 7 de janeiro de 2019, eu quero compartilhar uma palavra com você. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 8, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. A palavra que eu quero compartilhar com você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, tem como título: Uma prioridade inusitada. Uma prioridade inusitada. O salmista, ao escrever este cântico, ele evidencia para nós algumas ponderações que o nosso Deus tem a respeito da sua criação, da sua criatura mais nobre, da sua criatura mais bela, da sua criatura mais maravilhosa, que é o ser humano. A primeira ponderação que o salmista vai trazer para nós é que nós somos criaturas, nós somos seres inesquecíveis. Em outras palavras, o salmista diz: quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? O profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15 do seu livro, ele retrata a fala do Senhor Todo-Poderoso, que diz: porventura poderia uma mãe esquecer do filho que amamenta, ou do fruto do seu ventre? Todavia, ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Nós somos criaturas inesquecíveis. A segunda ponderação que o salmista nos traz a respeito do que Deus pensa de nós é que nós somos criaturas inferiores aos anjos e às demais criaturas celestiais. Todavia, o Senhor nos encheu de honra e de glória. Todavia, o Senhor nos encheu de tudo, de toda a reputação, de toda a boa fama que se possa imaginar. A palavra de Deus nos diz no livro de Salmos 33, versículo 13, que o Senhor está sentado no seu trono e Ele olha e contempla toda a humanidade. Nós somos seres insignificantes aos olhos do Senhor, todavia Ele olha para nós com um olhar de misericórdia e Ele nos enche de honra, Ele nos enche de glória. A terceira ponderação que o salmista vai nos trazer é que nós somos seres criados para dominar, para governar. A palavra de Deus nos diz no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 28, que o Senhor, ao dirigir-se a Adão, lhe confere toda a autoridade sobre os peixes do mar, sobre os répteis que se rastejavam sobre a terra, sobre as aves que voavam nos céus. O ser humano ele foi criado para dominar sobre todas as demais criaturas. Todavia, o ser humano ele está sendo dominado pelos seus desejos, dominado por tudo aquilo que o tem afastado de Deus. Diante, porém, dessas ponderações, não nos resta dúvidas. Nós somos criaturas privilegiadas. O apóstolo Luiz Hermínio, em alguns dos seus sermões, ele deixa evidente que o Senhor Deus, quando Ele criou os seus seres, as suas criaturas, em primeiro lugar Ele se dirige à terra, ordenando que esta produzisse árvores, produzisse ervas, produzisse frutos. E a palavra de Deus nos diz que a terra ela produz as árvores, as ervas do campo, as plantas, de maneira que se as árvores, as plantas e as ervas estiverem fora da terra, elas morrem. O Senhor também ele vai se dirigir ao mar e vai ordenar que o mar desse vida aos peixes, o mar criasse os peixes e as criaturas marinhas. E o mar, ele cria, ele dá vida aos peixes, aos répteis marinhos, às criaturas marinhas. E a palavra de Deus nos diz que tudo isso era perfeito. E nós sabemos que se o peixe viver fora do mar, ele morre. Se o peixe sair do mar, melhor dizendo, ele morre. Todavia, quando o Senhor se dirige à sua criatura mais bela e mais nobre, que somos nós, os seres humanos, a palavra de Deus nos diz, no livro de Gênesis, que
que o Senhor ele não vai ordenar a terra que produza um homem, o Senhor não vai ordenar o mar que produza um homem, ou seja, o Senhor ele não vai terceirizar o serviço da criação do homem. O próprio Deus vai criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. A palavra de Deus nos diz na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que nós fomos eleitos nele desde a fundação do mundo. E Paulo, no livro de Atos, capítulo 7, vai nos dizer que nele nos movemos, nele vivemos e nele existimos. Muitas pessoas duvidam do fato de que Deus nos priorizou na criação, que Deus nos priorizou em todas as suas obras, mas existem alguns argumentos que podem, com facilidade, refutar esse pensamento minúsculo de algumas pessoas. E o primeiro argumento para provar como Deus nos priorizou se encontra na carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nos diz que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ou seja, aquele que era justo padeceu pelos injustos. Isso é ou não é uma prioridade? Isso é ou não é uma prioridade de Deus em relação a nós, seres humanos? O segundo argumento que comprova que Deus nos priorizou se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 6, quando nos traz o retrato de que o forte se fez fraco para trazer vida àqueles que estavam fracos. A palavra de Deus nos diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Isto é ou não é uma prioridade de Deus em relação a nós, as suas criaturas mais nobres? O terceiro argumento que pode comprovar o fato de que Deus nos priorizou se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, verso 5, quando retrata que um inocente se entregou pelos culpados. A palavra de Deus nos diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é ou não é uma prioridade de Deus em relação a nós, as suas criaturas mais nobres e mais belas e mais maravilhosas? O quarto argumento que prova que Deus nos priorizou se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que retrata que Deus se tornou homem para perdoar o homem. A palavra de Deus nos diz, sendo Jesus Cristo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. E sendo reconhecido em figura humana, ele a si mesmo se humilhou e se entregou. E teve uma morte de cruz, no meu e no seu lugar. Isso é ou não é uma prioridade de Deus em relação à sua criatura, à sua criação mais nobre, que somos nós, os seres humanos? Ainda, em quinto lugar, ele nos priorizou porque a palavra de Deus nos diz que ele nos amou. No livro de João, capítulo 13, e no versículo 1, na parte B, nos diz que o Senhor, na hora que ele estava prestes a ir em direção ao Calvário, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele nos amou e nos amou até o fim. Nos amou até o fim. Então o Senhor Jesus Cristo, ele sempre nos priorizou, sempre nos priorizou. Aquilo que nós fazemos para ele não pode retribuir aquilo que ele antes fez por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Se essa palavra foi bênção para você, transmita essa mensagem para outras pessoas que você ama, para outras pessoas que você quer ver bem. Que o nome do Senhor possa ser sempre glorificado. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, se inscreva nesse canal para que você possa abençoar e para que ele possa alcançar mais e mais vidas. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.